Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira, 19 de outubro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Com a chegada da estação das águas e a rebrota das pastagens, muda também a necessidade nutricional do gado. E o pecuarista precisa definir qual é a suplementação correta a ser oferecida aos animais daqui para frente. E quem tem mais informações sobre este assunto é o nosso editor Sidney Maschio, que já está ajaezado e preparado para começar a lida. Boa noite, Sidney, seja bem-vindo e faça favor aí de assumir a ponteira da comitiva. Boa noite, Vinícius, muito boa noite para todo mundo. Transportando uma garrotada de Pocaera da Fazenda da Ramada para o Retiro da Primavera, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está pedindo licença para fazer parada e armar rancharia aqui nesta freguesia. E aproveitando a ocasião, já vai convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras para se chegar e participar com a gente da nossa função novidadeira do dia. Nesses tempos de modernidade, a suplementação nutricional da boiada já está perfeitamente incorporada na rotina das propriedades, mas também é verdade que aí por esse mundão do sertão brasileiro, tem sim algum companheiro ainda que se atrapalha na hora de resolver qual é o trato mais indicado, dependendo do tipo de gado, né, e também da época do ano. Pois então, para adquirir informação de qualidade que possa ajudar o companheiro boiadeiro a não jogar fora o seu dinheiro nessa hora, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Sérgio Morgulis, que é diretor da Minertal, e vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Goiânia, a capital do Goiás. Boa noite, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação no programa. Sempre é uma satisfação muito grande ter a sua presença aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso arranchamento virtual. Muito obrigado, Sidney, pelo convite. É um prazer sempre participar do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Ô, Sérgio, o que acontece com a necessidade nutricional dos animais ao longo do ano? Nós temos, vamos dividir em 4 estações, né? Nós temos a estação das águas, na qual a oferta de pasto é maior e durante um período a qualidade do pasto é melhor, na qual você tem uma oferta de forragem e uma qualidade de forragem melhor. Aí nós temos uma transição entre águas e seca, na qual a forragem começa a perder valor nutritivo e principalmente de proteína, que começa a compensar, a suplementar com um pouco de proteína os animais. Aí tem uma estação da seca, que é uma estação bem definida, que esse ano está se alongando, né? E é uma estação na qual a qualidade da forragem cai e a disponibilidade cai de forma significativa também. Aí nós temos a última transição, que é da seca para as águas. Essa é a mais difícil de passar, porque o estoque de forragem que o pecuarista tinha, os animais eram comendo, então ele está no mais baixo. E, ao mesmo tempo, nós temos a brotação do pasto. E na brotação do pasto, o que acontece, eu poderia resumir, que o animal anda muito, defeca muito e come pouco. Come pouco porque no capim tem muita água. Esse pasto brotado tem 85% dele é água, só 15% é substância seca, né? Então o animal não consegue suprir as necessidades dele, porque a oferta é pequena e o pasto tem muita água na sua composição. Pois é, essa é justamente a época que a gente está, né? Agora, como é que estava sendo, como é que era a suplementação que esse animal estava comendo ou ainda está comendo, dependendo da região, que ainda está no período de seca? Como é que é essa suplementação? Bom, dependendo da categoria animal, normalmente vacas, né, são suplementadas com suplemento mineral com ureia nessa época do ano, né, na época da seca. Os animais em desenvolvimento, os garrotes e bezerros mais novos, normalmente cada vez se usa mais proteico energético, um produto que come aí por volta de 300 a 500 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, né? Ou suplemento proteico, que come 100 gramas para cada 100 quilos de peso vivo aproximadamente. Já a garrotada já vai mais para o proteico, né? E o boi cada vez mais está indo para o semi-confinamento e para o confinamento, né? Quer dizer, o número de bois confinados tem crescido no país e semi-confinamento também tem crescido bastante.
Agora, o que a gente deve dar em termos de suplementação, né, daqui para frente para esses animais, Sérgio? Bom, tem que esperar o pasto voltar. Uma coisa que começa a crescer no país, a gente está chamando de sequestro, eu não sei se essa palavra é muito boa, mas é a palavra que tem sido usada, que é fechar os animais e fornecer volumoso, com uma suplementação mineral proteica, dependendo da qualidade do volumoso, também energética, e deixar o pasto brotar. Com isso, você vai favorecer o pasto brotar, porque o animal não vai estar comendo, vai deixar o pasto brotar, e você vai conseguir, nessa época, manter o ganho de peso dos animais. Soltando os animais no pasto, esse é um momento crítico, porque ainda não tem muito capim, a macega começa a apodrecer, então é um momento crítico agora. Esse ano que atrasou a chuva, nós estamos sem nada, né? Porque já comeu a macega e a situação está muito difícil numa fazenda que não estava preparada para uma seca um pouco mais longa, como está sendo esse ano. Numa condição normal, pode acontecer de o animal estranhar, né, de alguma forma, essa mudança de dieta? Bom, a mudança de pasto para o pasto brotado, conforme eu tinha falado anteriormente, tem muita água no pasto e ele estranha assim e é muito frequente dar diarreia nos animais, a diarreia da brotação. Mas a grande razão é o alto, elevado teor de água que tem no capim. Mas ele estranha, até a flora ruminal se adaptar leva um tempo, né? Agora, Sérgio, você falou das vacas, né? Quais são os cuidados que o pecuarista deve ter na questão da suplementação com as vacas no período de transição, que é um pouquinho antes, um pouquinho depois do parto? Esse é um momento crítico, né? Eu daria mais foco em tomar muito cuidado com as primíparas, né? E as secundíparas também na segunda etapa. Mas as primíparas são animais que normalmente ainda estão crescendo, estão produzindo um bezerro, estão em lactação, então a demanda nutricional delas é muito alta. E nelas é que se observa os piores índices de fertilidade e natalidade posterior. Portanto, o primeiro foco tem que procurar alimentar o melhor possível, destinar o melhor pasto e, dependendo da situação, mineral, proteico, energética para essa categoria. As categorias dos animais mais zerados, procurar fornecer um pasto que tenha quantidade, qualidade vai ser difícil, e suplementar com ureia e procurar manter o score corporal, porque o score corporal é quem vai dizer e vai predizer os índices de fertilidade dos animais. Ô Sérgio, agora, essa ideia nova, né, de fornecer suplementação para o gado em blocos sólidos, está dando certo isso? Está dando certo, né? É uma forma nova, né, que nós estamos desenvolvendo, sempre em desenvolvimento, mas a mesma coisa acontece com o suplemento normal. E ela tem uma vantagem que o bloco controla o consumo pela dureza, né? Então você consegue colocar os blocos, deixar uma quantidade maior no pasto, e nessa época, se você colocar um suplemento mineral proteico, os animais comem tudo rapidamente e você não consegue controlar o consumo e acaba tendo que colocar todos os dias. O bloco dá para colocar uma vez cada 10 dias, ou seja, ele ajuda muito no manejo da fazenda e garante disponibilidade o tempo inteiro. Então não fica aquela ansiedade na hora que o trator chega com a carreta com o suplemento dos animais tudo correndo atrás, né? Porque eles estão com muita fome e estão desesperados para ganhar alguma comidinha, né? Então, acho que essas vantagens do bloco são nítidas e a gente experimentalmente já tem observado bons resultados. Resolve também o problema de chuva e de vento que acaba desperdiçando muito o trato? Com certeza, o bloco não pode ficar submerso na água. Vento não tem problema nenhum. E se ele não ficar submerso, ou seja, não ficar mergulhado na água, ele aguenta a chuva sem problema nenhum. Aumenta um pouco o consumo, porque ele amolece um pouquinho mais, mas logo depois seca e tudo volta ao normal. Ele suporta a chuva muito bem, eu tenho experiência já de usar há algum tempo e tem funcionado muito bem. Tá certo. Bom, Sérgio, queria agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui no programa. Você que é sócio nosso desde que a gente começou a levantar o alicerce do rancho, né? E mandar um abração para você, para a turma toda aí da Minertal. E até uma próxima vez.
Bom, muito obrigado pelo convite e é um prazer sempre poder participar desse programa que é tão bom. A gente que agradece. Um abração e até a próxima. Um abração. E nós voltamos agora para os nossos estúdios. Outro, que a gente volta agora para os nossos estúdios aqui na capital de São Paulo com o companheiro Vinícius Marra. Muito obrigado, Sidney. Então, daqui a pouco você volta com o fechamento do mercado do boi gordo. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, as informações do boi magro e da reposição. A gente volta já já. E estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição, que segue puxado pela valorização das fêmeas. Segundo o último levantamento realizado pelo pessoal da Scott Consultoria, na média de todos os estados monitorados entre machos e fêmeas anelorados, as cotações tiveram um aumento de 0,9% na última semana, levando em conta 7 dias de quinta-feira passada para trás. Mesmo que pequena, a alta acumulada em 12 meses é de 84,1%. A valorização foi puxada nesse período pelas fêmeas, que, se a gente considerar a média de todas as categorias, registraram alta de 93,3%, frente a 74,8% da média das categorias dos machos. O que explica esse cenário, de acordo com os analistas, é a forte retenção de fêmeas em função dos preços atrativos dos bezerros. No acumulado dos últimos 12 meses, as categorias mais jovens tiveram os aumentos mais significativos, com destaque para bezerra de ano e desmama, que valorizou 96,4% contra 90,2% na média da vaca magra e novilha, em relação a todas as regiões pesquisadas. No período, a cotação da bezerra de desmama subiu 97,4%, com ênfase para o Maranhão, onde a categoria aumentou 134,9%, e para o Mato Grosso, com 123,5% de alta. No curto e médio prazos, a oferta limitada de animais para reposição deve continuar ditando o rumo das cotações. Seguimos para mais um intervalo e já voltamos com o fechamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira. Até já! Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E o editor Sidney Masco está de volta aqui no nosso rancho agora para falar sobre o comportamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o país. É com você, Sidney. Obrigado, Vinícius. E o que tem para ser contado é que depois de passar um bom tempo desfeiteando do costume da tradição do mercado, a nossa Praça Boiadeira finalmente teve uma segunda-feira condizente com o que normalmente se espera dela, que é de ser um dos dias mais parados da semana na negociação de gado. A primeira parte da explicação para este amansamento do movimento é o andamento do tempo, com o mês já entrado e andado na sua metade derradeira, que é aquela hora em que o dinheiro do salário do trabalhador brasileiro começa a criar asas e se apronta para ir embora. E o açougueiro também já está sabendo que para ver o freguês outra vez, só depois da próxima virada do calendário. Mas a turma do mercado também está muito preocupada a respeito de qual vai ser o efeito sobre o consumo interno da machadada que foi dada no valor da ajuda emergencial do governo federal, que estava sendo usada praticamente toda para comprar comida e certamente vai fazer muita falta para a população daqui para frente. Outra questão muito complicada é o preço da carne sem osso no comércio varejista. E aí repare o amigo pecuarista que nos últimos 7 dias contados de quinta-feira passada para trás, a arribada foi geral, com São Paulo registrando uma disparada de nada menos que 2,7%, enquanto Minas Gerais teve alta de 1,3%, no Rio de Janeiro o preço subiu 0,8% e no Paraná o reajuste foi de 0,7%, isso falando aí da média dos cortes comercializados. De qualquer maneira, com a oferta de gado terminado tão apertada do jeito que ela está agora, todo mundo está sabendo, até o comprador de boiada, que a arroba está mais firme do que esteio de aroeira e não tem nada acontecendo que possa tirar o carretão do rumo de subida do estradão.
No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações só em 4 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, e em todas elas o que aconteceu foi que o preço subiu. E para fazer a recitação desta lista para os amigos pecuaristas, eu passo a vez de falar para o companheiro jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. A curta lista de mudanças começa com Goiânia, capital de Goiás, onde a alta do dia foi só para a vaca, que sai por R$ 239,50 no prazo de 30 dias e já descontado o fundo rural. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, o preço do macho subiu para R$ 252. Em Três Lagoas, quem quiser comprar boi vai ter que pagar pelo menos R$ 250. Por fim, temos Paragominas, no Pará, com o macho aumentando para R$ 258. A gente destaca que aqui no estado de São Paulo, em Barretos e em Araçatuba, o caso foi de estabilidade, com o boi valendo R$ 261 por arroba. Tá certo, então, e está chegada a hora de fazer a recitação do versinho caipira do dia. E começando uma nova semana, a gente escolheu como tema lugar de viver. Então, vai ouvindo. Morando na cidade, o vivente certamente não terá a oportunidade, como a gente que é caipira, de apreciar a beleza e a nobreza do catira, de comer costelinha com cambuquira e riscar na violinha uma modinha rancheira, sentindo o cheiro verdadeiro do lírio do brejo na tarde morredeira. Não vou negar que eu já senti vontade de campear felicidade longe do sertão, mas desisti só de pensar na saudade matadeira judiando do meu coração. Então tá certo, a gente vai ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo e prometendo voltar amanhã nos nossos horários de costume e devolvendo então a palavra para o meu companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Boa noite. Amanhã você volta com mais informações para a gente. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta terça-feira com a reprise desse programa e com uma edição nova a partir das 7h45 da noite. Até lá.